Muito bem, olha só, deixa eu já colocar a doutora Danúbia Rezende aqui na linha com a gente. Ô, doutora, me ouve? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem por aí? Tudo bem? Muita chuva aqui no Rio de Janeiro, mas estamos bem. Por aí. Tá, aqui tá tranquilo, viu? Daqui a pouquinho eu vou passar a previsão do tempo para os ouvintes, mas tem expectativa de chuva para hoje, viu, doutora? Aqui em Sumaré, viu? Aqui no Rio de Janeiro está chovendo bastante. Olha, bom demais, hein? Doutora, vamos falar então sobre essa demissão por justa causa pelo empregador. Eu queria saber, antes de mais nada, né? Queria que a senhora falasse o que é a rescisão indireta, que a senhora explicasse um pouquinho pra gente isso. Dando continuidade ao tema, né, dispensa por justa causa, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rescisão indireta, que também é uma dispensa por justa causa, porém, quando a falta grave é cometida pelo empregador. Então, o empregado, o trabalhador, tem direito também a dar justa causa no seu empregador, no seu patrão. Né? Então, ele, por conta de uma falta grave, que geralmente está ligada a uma questão do próprio contrato de trabalho, situações vivenciadas, situações que causam certo vexame, certa comoção, certa descumprimento das obrigações de contrato de trabalho, como atraso de salários, recolhimento de fundos de garantia e INSS. Tá certo. E eu queria que a senhora falasse também sobre em quais casos, né, o empregado terá direito a fazer uma rescisão indireta, doutora. Então, conforme eu tinha mencionado, né, todas as vezes que for constatado uma falta grave cometida pelo empregador, cabe, né, assiste direito ao empregado estar pleiteando, buscando essa rescisão indireta, né, rescindir o contrato de trabalho cometido falta grave pelo empregador. Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Quando o empregador humilha, causa a questão do assédio moral no ambiente de trabalho, que torna um impróprio para isso, né? Quando ocorrem situações de atraso de salários, que são as situações mais comuns hoje em dia, né? Do fundo de garantia, quando você exige forças além, né, do trabalhador, do que está de fato contratado, quando você não dá tarefas para o trabalhador dentro do contrato de trabalho. Então, porque para atender a função social do trabalho, né, você tem que estar salário versus a mão de obra. Então, se uma coisa não está compatível com a outra, também enseja a aplicação da rescisão indireta. Tá certo. E também o recolhimento do FGTS irregular. Isso tem alguma coisa a ver com isso, com a rescisão indireta? Fábio, duas situações muito comuns na Justiça do Trabalho é a questão do atraso de salários, né, que deve ser pago até o 5º dia útil, né, e também a questão do fundo de garantia. Todas as vezes que você, trabalhador, identifica que o empregador, sem justificativa legal, não vem recolhendo de forma regular o seu fundo de garantia, você também pode pleitear essa rescisão indireta. Por quê? Faz parte de uma das obrigações do contrato de trabalho, o pagamento em dia do salário, a questão do recolhimento tanto do INSS quanto do fundo de garantia, o pagamento de férias, o pagamento dependendo de casos, de um PLR, de um abono salarial, a questão do pagamento das horas extras para situações em que não há o banco de horas. Tudo isso faz parte, né, um conjunto de situações que compõem o contrato de trabalho. Uma vez evidenciado isso pelo empregado, ele pode procurar o empregador e, a depender da situação, sim, por ser considerado uma falta grave, conforme fala a CLT, buscar, sim, a rescisão indireta. Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Danúbia Rezende nesta sexta-feira. Você pode mandar suas dúvidas para o 19 3873 1407 ou, se você preferir, pode ir lá no Instagram, @atendimentoadv. Doutora, chegou uma dúvida por telefone aqui. Essa dúvida acabou de chegar, a Paulina acabou de trazer pra gente aqui. O que a pessoa recebe, né, numa rescisão indireta? Quais são os direitos aí, quais são os benefícios que ela recebe? Então, assim, pela rescisão indireta, quando o empregado dá a justa causa em face do empregador, cabe a ele a receber, se reconhecido pela Justiça do Trabalho, todos os direitos como se dispensado fosse. Então, assim, uma vez conseguido, né, reconhecer essa situação, a falta grave cometida pelo empregador, ele vem a receber o aviso prévio, o FGTS, mais a multa dos 40%, as férias proporcionais, as horas extras, tudo que de fato assiste o direito a quem é dispensado sem justa causa.
Tá certo. Vamos falando mais assuntos, né? Vários assuntos chegando aqui no nosso WhatsApp. O seguinte, doutora, o empregado deve necessariamente sair do emprego para entrar com uma ação contra a empresa? Não, não necessariamente ele precisa. O tipo mais comum é, você vai lá, comunica o empregador o seu último dia de trabalho e em situações você procura o sindicato e entra na justiça. Esse é o tipo mais comum. Mas é bom deixar claro que você não necessariamente precisa sair do emprego para buscar o reconhecimento da falta grave e, consequentemente, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Você, trabalhador, pode sim, enquanto estiver trabalhando, entrar na justiça, explicar toda a situação para o juiz, apresentar as provas e buscar a rescisão indireta. Se for reconhecido pela Justiça do Trabalho e, de fato, o empregador cometeu aquela falta grave, o seu contrato de trabalho vai ser rescindido, você vai receber todas as verbas rescisórias. Aí sim, você de fato vai estar encerrando a sua relação empregatícia, mas não necessariamente você precisa sair do emprego para buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. É bom deixar claro também que isso não se aplica só para os casos de rescisão indireta, tá? Você, trabalhador, qualquer situação que você não esteja conseguindo resolver junto ao patrão, você também pode buscar auxílio à Justiça do Trabalho. Tá certo. Doutora, eu quero deixar os microfones abertos aqui para a senhora fazer as considerações finais. Fique à vontade e a gente se encontra daqui 2 semanas, é isso? Isso, daqui a 2 semanas. Só fazendo um adendo aqui, me perguntam muito, né? E se por acaso eu entrei na Justiça do Trabalho, ainda estou trabalhando e perder, né? Não consegui esse direito, não for reconhecido pelo juiz que o empregador praticou uma falta grave. Eu tenho garantido o meu vínculo empregatício? Automaticamente o meu contrato de trabalho é encerrado? Não, tá? Existe uma regra dentro da consolidação das leis trabalhistas, né? Popularmente conhecida como CLT, no artigo 83, parágrafo 3º, tá? Fala que, se não reconhecida a falta grave pelo empregador durante o curso do contrato de trabalho, é garantido a você, trabalhador, a continuidade do vínculo empregatício, tá? Se posteriormente encerrado o processo na Justiça do Trabalho, o empregador automaticamente rescindir você, tá? Incidir o contrato de trabalho, pode, inclusive, caracterizar uma dispensa arbitrária, tá? Represária por conta da ação na Justiça do Trabalho, e você também vai ter direito a buscar posteriormente alguma indenização proveniente desse ato. Então, reforçando, você, trabalhador, esteja evidenciando algum tipo de assédio moral, alguma situação que cause vexame, que cause constrangimento, ou descumprir as obrigações de contrato de trabalho, dentre elas o pagamento de salário em dia, de fundo de garantia, de férias, lembrando que as férias não podem ser integralmente vendidas, tá? Então você pode buscar a Justiça do Trabalho. Procure um advogado, fique por dentro dos seus direitos. É isso, Fábio. Tá certo, doutora. Obrigado, sempre explanando, sempre trazendo pra gente informações muito importantes. E só levar um recado pra senhora é o seguinte, um dos assuntos mais comentados e que viralizou nas redes sociais foi a questão da Copa do Mundo, aquele vídeo que nós fizemos, um dos primeiros vídeos que nós fizemos aqui, e já viralizando aí nas redes sociais, viu, doutora? Ótimo, ótimo. A gente, agora para outubro a gente tem a Copa do Mundo, estamos preparando material para tratar de novo sobre esse tema, é um tema muito polêmico, é um tema de interesse de todos, afinal de contas é o Brasil nos representando na Copa do Mundo, e nós vamos trazer mais informações aí para todos os trabalhadores. Tá certo. Doutora, obrigado pela participação. Até daqui 2 semanas. Daqui até 2 semanas. Obrigado, ouvinte. Obrigada, Fábio. Uma boa tarde. Até mais. Isso aí.